Pessoal, aqui nessa videoaula vamos explicar, né, como fazer a primeira atividade da competência 1 da turma 100. Okay? Foi dado um arquivo de instruções onde nós deveríamos criar uma planilha de controle de estoque. Esse aí é o meu exemplo. Então sempre vai haver um arquivo de instruções e sempre eu vou dar também um arquivo exemplo com algumas colunas prontas, alguns valores digitados, né? Para que você depois complete, altere, adapte. Né? Nunca faça exatamente igual o meu. O nome da coluna, esses valores, tudo eu escolhi. Eu coloquei como sugestão você ter algo aí para você partir, mas seria muito interessante que você tivesse a tua ideia. Fazer uma planilha que controle o estoque de uma empresa mecânica, né? Oficina mecânica, uma coisa assim. Maiores detalhes estão lá no arquivo de instruções. Então, esse aqui é a minha solução pronta. Né? Então, nós temos o nome da peça, tudo valor chutado, né, arbitrário, código da peça também, quantidade que está em estoque, tá? O preço unitário e a coluna E. Né? A coluna E é para a gente fazer um cálculo, que é um cálculo simples. Né? Às vezes eu dou a fórmula pronta lá dentro do arquivo de instrução e às vezes não. Você tem que interpretar e saber que forma que deve ser usada ali. Tá? Tem que aprender a fazer isso. No caso aqui, é uma fórmula simples, né? É uma operação matemática simples. Do que? De multiplicação. Né? É pegar a quantidade de estoque, nesse caso 10, vezes 50 dá 500. Então, tá certo aí, né? O limite de estoque mínimo é também um valor chutado, um valor qualquer, mas foi pedido que se o estoque atual, né, for menor que o estoque mínimo, então ele deve ficar em vermelho, para poder indicar, ó, esse estoque aqui está baixo. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, tem 5 lá no estoque. Foi definida a quantidade mínima 8. Repare que ele está vermelho. Mas se eu vier aqui e falar que para esse produto agora o estoque é 10, na hora que eu der Enter, vai aparecer, vai tirar a cor vermelha, porque não preciso de atenção. Isso é chamado formatação condicional. Então eu vou estar explicando aí, né, como resolver esse caso. No arquivo de instruções, eu tentei explicar o máximo possível o que você deve criar. E aqui eu vou estar mostrando, né, como criar, né, quais são as fórmulas, o que a gente deve observar, tá? Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui maior. Então, olhando aqui, como eu falei, né, o valor total em estoque é uma multiplicação simples, né, da quantidade em estoque vezes o preço unitário. Então, igual, né? Toda função tem que começar com igual, e você vai multiplicar C5 vezes D5. Nunca coloque o valor direto, né? Por exemplo, 10 vezes 50. Não, está errado. Tem que botar o nome da célula que tem aquele valor. Com isso, eu garanto que qualquer mudança de valor na célula, a fórmula é automaticamente atualizada. Então, a operação básica é multiplicação, tem que começar com igual, porque é uma fórmula. A multiplicação aqui dentro do Excel ou Google é o sinal de asterisco. E a célula pode escrever em maiúsculo ou minúsculo. Tá? Eu aperto Enter, né? Ele acha o valor, você confere na calculadora, se for o caso, 10 vezes 50 é 500. Se eu vier aqui, né, e alterar, colocar 1 vezes 50, 50. Então, ou seja, está funcionando, né?
Se a fórmula está funcionando, o que, que eu devo fazer? Eu devo vir aqui no canto inferior, no canto inferior direito, tem uma pontinha azul. Eu clico nessa ponta com o botão esquerdo e arrasto até o final. Automaticamente, o sistema vai copiar a fórmula para todas as linhas de baixo, porque a fórmula é a mesma. Então, gente, não esqueçam, tá? Nada de ficar digitando a fórmula um por um. Tem que aprender a clicar e arrastar. Então, tem que aprender a botar a, a facilitar, né, a criação das fórmulas. Ok? Bom, aqui embaixo, né, ele, quer dizer, eu tenho a tabela principal, né, e aqui ele pediu alguns dados, uns dados estratégicos, uns dados estatísticos, né, se achar alguns valores. Isso é normal, tá? A gente tem a tabela principal, com todos os dados digitados ou dados calculados, né, e aqui eu venho toma da quantidade em estoque. Então, quantas peças existem em estoque? Então, eu venho aqui, existe a coluna C, e eu vou mandar, então, ele somar a coluna C inteira, começando do 10 até o 10, né? Para isso, eu vou usar uma fórmula pronta, que se chama soma. Então, olhando ali, ó, igual, tem que começar com igual, soma é o nome da função, abro parênteses, C5, dois pontos, C14 são as células da coluna C. C5 é onde tem o número 10, que é o primeiro, C14 é o último número, né, que nesse exemplo também é 10, mas lógico, poderia ser outro. E aquele dois pontos significa até, né? Então, é muito simples, né? Você coloca a primeira célula, dois pontos e a última. Você está dizendo ao Google, Google, faça a soma do que estiver em C5 até C14, ou seja, C5, C6, C7, tal, etc. Ele entende que existe aí uma sequência, né? Escreva a função, aperta o Enter, pode ser maiúsculo ou minúsculo, isso não tem problema, tá? Ele está dizendo aqui que é 161. Está certo, você teria, né, que somar aqui na calculadora e ver se dá 161. Aí aqui ele pediu o preço médio, né, preço médio unitário, né, ou seja, tem uma coluna aqui, né, do preço de cada produto. Tem produto mais barato e tem produto mais caro. Média dos preços dos produtos da minha empresa. É um dado estatístico também, né? Então, para isso, nós vamos usar uma outra função. Ah, eu não tenho que clicar e arrastar, como fizemos anteriormente, né? Cliquei e arrastei. Não. Você só clica e arrasta quando você tem certeza que nas linhas de baixo a fórmula, a função é a mesma. É a fórmula soma. Embaixo não é soma, é média. Se eu vier aqui, ó, vou usar a função média. Então, igual, digito média, minúsculo, maiúsculo, tanto faz, dado que tem acento, tá? Abro parênteses, D5, dois pontos, que eu tenho o preço unitário. Então, eu estou falando para ele, Excel, vai lá né, nos números de D5 até o D14 e tira a média para mim, tá? Ele está dizendo que é 221,50. Essa é a média dos preços dos produtos da minha empresa. Ele está pedindo a soma do estoque. Então, existe uma coluna onde eu calculei o valor que está em estoque de cada produto. Ele quer saber a soma total. Às vezes ele quer fazer um seguro, né? Então, quanto em dinheiro eu tenho guardado no meu estoque? Ela, você tem R$ 1 milhão. Então, vou fazer um seguro de um milhão de reais. Pode roubar, sei lá o que, né? Então, esses dados
estatísticos, né, que eu estou mostrando aqui, são dados extras, né? Não fazem parte da tabela principal, que é a base de dados, mas são dados que compõem, né? A gente tem que saber, tem que conhecer, tá? E, bom, aí para achar a soma de estoque, eu fui lá na coluna E, né, e mandei ele somar. Então, usei novamente a função soma, porque eu vou somar número por número, só que agora a coluna é a coluna E, que é a coluna do valor em estoque. Então, se você olhar lá em cima, a coluna E aqui, né, é o valor em estoque. Ele começa em E5 e vai até E14. O Excel vai somar tudo aquilo lá e vai dar um número aqui para mim. Continuando, às vezes, né, por algum motivo, alguém precisa saber qual é o maior valor do estoque mínimo. Eu estou colocando a coluna estoque mínimo, mas poderia ser qualquer coluna, tá? Mas aqui eu estou querendo mostrar um uso de uma função que ele vai lá na coluna que você mandar e ele vai escolher, ele vai buscar o maior número que existe naquela coluna. Então existe uma coluna aqui de estoque mínimo. Então se porventura ele pedir o maior número do estoque mínimo, é a função máximo, né? Então, nesse caso, deu 15. Então, se você for lá na coluna F, que é a coluna do estoque mínimo, ela começa em F5 e vai até F14. Aí eu estou dizendo para o Google, acha o valor máximo para mim. Cuidado que tem acento, tá? Às vezes, se você esquecer acento, ele não funciona. Aí, na hora que você dá Enter, ele mostrou para mim 15. Mas se porventura agora um valor lá virar 20, ele vai escrever 20 automaticamente. Do mesmo jeito que existe a função máximo, tem a função mínimo. O mínimo acha o menor valor, né? Nesse caso ele está falando que é 2. Eu mandei lá, Google, vai lá na coluna F, né, do F5 até F14, e pega para mim o menor número. Né? Então ele trouxe para mim o número 2. Tá? É um exemplo apenas de uso, tá, gente? Eu queria mostrar como é que usa a função soma, como é que usa a função média, como é que usa a função máximo, como é que usa a função mínimo. E usamos uma fórmula, né, de multiplicação, que é uma operação básica. Ok? Tá aí, né? Já terminei aí a minha tabela, fiz uma formatada, né? É sempre bom fazer uma boa formatação, né? Ah, tava esquecendo. Aqui então, né? A coluna estoque mínimo, ela deve ficar em vermelho se o valor do estoque for menor que o mínimo. Nesse caso, o fato de ficar vermelho é para dizer, olha, esse produto aqui está com problema, tem que comprar mais. O mínimo é 8. Estou olhando aqui, ó, o mínimo aqui é 8, né? Mas, por algum motivo, no estoque só tem o 5. Então, tem que prestar atenção. Um outro aqui, ó, o mínimo apenas o valor 2. O estoque tá é 10, então, beleza, sem problema algum, né? Então não fica vermelho. Então isso aí é chamado formatação condicional. E como é que eu faço isso? Muito simples. Eu seleciono, né? Seleciono que eu desejo aplicar essa formatação. Vou lá em cima, no menu formatar, vou lá embaixo, formatação condicional. Clico nele, aqui do lado direito vai abrir, né, uma janela de configuração. No meu caso, ela já está pronta, é essa aqui. Falei para o Google, vai lá na coluna de F5 a F14, ou seja, é aqui que eu vou aplicar a minha formatação condicional. E a regra é a seguinte: eu quero que o número fique vermelho
e negrito. Tá vendo? Então, aqui embaixo, né, eu selecionei cor vermelha e negrito. Mas você poderia ter botado itálico, sublinhado, poderia ter colocado uma cor dentro, poderia colocar outra cor. Né? Então, isso aqui são a configuração da formatação que você deseja. Nesse meu exemplo, eu estou deixando vermelho e negrito. E qual é a regra? Então, estou dizendo ao Google. Google, vai na coluna F5 até F14, você vai aplicar uma regra para mim. Quando você encontrar um valor maior que C5, então, o que é C5? C5 é o primeiro valor da quantidade em estoque. Isso é C5. Então, estou falando para ele, ó, que se for maior que C5, então você aplica cor vermelha e negrito. E pronto. Automaticamente ele sabe, né? Então, esse primeiro número 5 é o F5, ele vai comparar com o C5. O F6 ele vai comparar com o C6. Apesar de eu não escrever aqui S6, ele sabe que existe uma sequência, né? Aí eu vim no botão concluído, tá? E pronto, essa regra foi aplicada, né? Então, sempre quando o valor em estoque baixar do estoque mínimo, ele vai ficar em vermelho, ok? Então tá aí. Primeira atividade é assim que é feito.